Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre adjuvantes, adjuvantes da pulverização agrícola. Um adjuvante, ele é classificado, segundo o Ministério da Agricultura, como um foliar. Então está meio obscuro ainda no Ministério da Agricultura a classificação dos adjuvantes. Nós temos bem classificados os inseticidas, os fungicidas, os herbicidas, mas os adjuvantes estão num grande grupo e infelizmente, esse grande grupo mistura um monte de elementos ou produtos químicos que têm funções distintas na pulverização e todos eles são classificados como adjuvantes. Então hoje, o agricultor tem uma grande dificuldade em campo para utilizar adjuvante, porque um monte de vendedor de várias empresas oferecem para eles produtos classificados como os adjuvantes que possuem funções distintas e o agricultor está se confundindo muitas vezes no uso. Que o Ministério da Agricultura redefina essa classe adjuvante que está tudo misturado num conceito só e que tem funções distintas e está causando problema de confundimento ao agricultor. O adjuvante, o que é? Ele é um composto químico. Ele é um aditivo utilizado na cauda da pulverização, da aplicação, que tem a função principal a auxiliar ou trazer algum benefício para a finalidade da tecnologia de aplicação ou daquela aplicação que o agricultor está fazendo. Ele não tem função nenhuma de fazer o controle fitossanitário. Não é o adjuvante que faz o controle do alvo, da praga, da doença, da planta daninha. O adjuvante tem então a função de melhorar alguma propriedade físico-química da aplicação. Então muitas vezes os adjuvantes possuem funções antagônicas. Então nós vamos realizar aqui uma série de experimentos que tem a finalidade da demonstração prática do produto. Tá? Ele não tem a finalidade científica e isso é muito importante. Tá? Então esse becker transparente, ele tem água destilada sozinho, pode inserir na solução. E aí, deixa ele secar sobre a bancada. Enquanto isso, faça outra imersão nessa outra solução amarela. Essa outra solução amarela, ela tem uma solução com glifosato, tá bem? O que é um glifosato? É um herbicida. Deixa secar sobre a bancada também. Qual que é a importância da alteração do pH da cauda? A alteração do pH da cauda é importante principalmente para os herbicidas para auxiliar na absorção pela planta. Então, muitas vezes nós temos a água tendendo à alcalinidade. Por exemplo, a água de Bonito. A água de Bonito tende à alcalinidade. Lá é uma região calcária. Essa água ela não presta para fazer pulverização com glifosato. O glifosato não vai atuar bem. Então nós precisamos usar de um adjuvante, ou seja, um aditivo para fazer a redução do pH da cauda, para deixar numa faixa de pH proporcionando a molécula do glifosato atuar melhor sobre a planta daninha. Então veja que quando a gente adicionou o glifosato à cauda, o próprio glifosato já possui um adjuvante e reduziu o pH. Mostro da água destilada agora. Da água destilada é próximo dos... A água destilada é próximo dos 6. Nós temos outros adjuvantes que têm a função de diminuir a espuma da cauda. Então no momento que a gente está fazendo a cauda e no momento que a gente faz a aplicação em campo, pode haver a formação de espuma dentro do tanque. Isso é ruim. Essa espuma é ruim dentro do tanque. Então nós adicionamos um aditivo para que não ocorra a formação da espuma. Mas veja um problema aqui. Da mesma forma como muitas vezes eu quero reduzir a espuma, muitas vezes eu faço uso desse adjuvante
com uma tecnologia inapropriada, em conjunto com esse redutor de espuma, e vai causar um efeito contrário daquilo que eu espero da aplicação. Veja, vou te dar um exemplo clássico. Usei redutor de espuma e no mesmo sistema de pulverização nós estamos usando uma ponta com adição de ar. Ora, a ponta de adição de ar tem a função de criar uma bolha dentro das gotas que estão sendo pulverizadas. E o redutor de espuma vai estourar a bolha. Ou seja, usamos uma ponta de adição de ar para aumentar o tamanho da gota, e no mesmo momento que a gente usou o aditivo para fazer a redução do efeito espuma no tanque, esse redutor de espuma vai estourar a gota dentro da gota, da ponta que está formando a gota, e vai diminuir o tamanho de gota. Então veja, nós precisamos saber, eu quero dar um exemplo, que nós precisamos saber usar o adjuvante de maneira adequada. O uso do adjuvante de uma maneira inapropriada pode causar um efeito contrário e prejudicar a aplicação, e não ajudar. A quebra da tensão superficial tem a função de diminuir a força entre as pontes de hidrogênio das moléculas de água. É gostoso a química, né? Você lembra isso, não lembra? Não? As pontes de hidrogênio da molécula de água faz com que uma molécula de água grude sobre a outra, com uma força de atração. Quanto mais forte essa ligação química das pontes de hidrogênio, mais as moléculas de água têm uma aderência sobre uma molécula sobre a outra, entende? Quando nós adicionamos o surfactante na solução da calda, nós quebramos as pontes de hidrogênio. Agora nós vamos iniciar o teste de espalhamento da gota sobre a superfície da folha de soja. O que acontece? A folha de soja tem a serosidade, a folha de soja tem uma pilosidade. Nós vamos fazer várias gotas de exatos 20 microlitros com uma micropipeta. Aperta só sobre o primeiro estágio. Primeiro estágio. Isso. Aí nós estamos vendo a gota, que ela tem praticamente a gente consegue ver a esfera perfeita da gota, e ela não está fazendo espalhamento sobre a folha da soja. Agora contendo o surfactante siliconado. Terceira folha com 20 microlitros do adjuvante óleo vegetal. A quarta folha com adjuvante óleo mineral. Tem uma gota aqui já. Quer que põe mais? Vai cair? Não, Só tá mais bom. um. Legal. Então nós estamos chegando aos 15 minutos de avaliação. E a gente consegue ver já o quanto diminuiu da massa. Saiu de 0,0190 gramas para 0,072 em quase 15 minutos. Fizemos então com a água, nós vamos fazer agora com o surfactante siliconado, a formação da gota de 20 microlitros. Então, finalizando esse ensaio da mensuração da massa, a gente observa que a gota contendo o surfactante siliconado, ele fez com que houvesse a evaporação da massa da gota maior do que a água pura. Nós vamos fazer um outro experimento agora de emulsão da calda. Emulsão da calda é muito importante nos dias atuais, principalmente na nossa região, porque ainda que proibido, o agricultor insiste em fazer um monte de mistura de calda. E muitas vezes ele mistura soluções aquosas com concentrado emulsionável, com pó molhável, e aí já vira aquela gororoba no tanque do pulverizador. E, frente a isso, os adjuvantes emulsificantes, que tem a principal função de auxiliar na mistura, eles têm sido muito vendidos na região. Porque o agricultor aqui, na nossa região, ele força nas misturas de agrotóxicos. Nós estamos fazendo conforme a recomendação do rótulo do fabricante. Por favor. Já rompeu na hora.
Problema da mistura de agrotóxico. O grande problema da mistura de agrotóxico hoje é as incompatibilidades de cauda. É aquelas situações onde nós colocamos defensivos que são incompatíveis um com o outro e que acaba formando fases no tanque do pulverizador. A formação de fases no tanque do pulverizador é um problema. É um problema por quê? Porque todo o produto vai para a parte aquosa ou a parte oleosa, depende se o defensivo é mais amigo de óleo ou mais amigo de água, e vai dar consequentemente vai ocasionar uma aplicação incorreta, assim como essa amostra que eu estou mostrando agora, que é uma amostra clássica de incompatibilidade de glifosato mais manganês. Se colocar o manganês, nós adicionamos o equivalente a 4 litros por hectare de Roundup, tá? Naquela solução. E agora ele vai colocar o manganês na solução. A gente já consegue ver diferenças de cor. E agora nesse momento a gente deixa ele... E a gente consegue ver já uma diferença de coloração da parte inferior da cauda em relação ao sobrenadante, começando a separar em fases. Mas o problema, muitas vezes, é que vou almoçar, paro para continuar no dia seguinte e o tanque parou a agitação. Então essas soluções, essas misturas problemáticas, aí sim que vão separar isso no tanque do pulverizador. Então é muito complexo, é muito complicado eu deixar dormir mistura de tanque no pulverizador de um dia para outro. E esse monte de coisa aqui tem o quê? óleo vegetal aí, o óleo que ele trouxe de cozinha. Não, bicho. Ainda bem que eu não tô gravando, hein, Marco? Ai, meu Deus. Não vai matar nós, não. Não se preocupe, ele tá tentando evaporar, mas é reação química, filho.